Meu povo, boa noite. Preciso começar esse vídeo pedindo desculpa para o torcedor do Barcelona e pedindo para o torcedor do Atlético de Madrid me faça um pix, como forma de agradecimento a mais uma derrota do Barcelona que eu tive o prazer de acompanhar desde quando começaram aquelas doideiras de tomar a virada da Roma, do Liverpool e tal. O único ponto de interseção comum sou eu, tá? Porque não tem Ter Stegen que tava, Sérgio Roberto, Jordi Alba, Busquets, todos foram embora, fiquei eu. 15 vitórias seguidas, quando perde. Primeira vez de palco Barça e Gerard Martín perdendo um jogo. Primeira vitória do Atlético de Madrid com Simeone em cima do Barcelona no Camp Nou em 15 anos. Meu povo, meu recado para vocês é muito simples. Quando eu fiquei sabendo que eu vinha para Barcelona, eu não tive nem muito tempo de arrumar mala, de me planejar, e eu não sabia nem muito bem o que eu ia fazer aqui, como é que seria minha programação de manhã, o que eu teria para gravar de tarde, onde que eu ia jantar de noite, qual o tipo de restaurante, com os meus amigos ou não, enfim. E aí eu confiei, de uma forma muito acertada, que se eu enchesse a minha mala de roupas da Insider, eu estaria preparado para todo tipo de situação. Desde sair muito cedo para trabalhar até chegar muito tarde, até parar para tomar alguma coisa com os meus amigos no bar, até jantar em algum lugar. Com as roupas da Insider você está sempre bem, e eu aqui confiei e deu certo, está sempre bem vestido, está sempre bem apresentado, elas estão sempre vestindo bem também. Tem a tecnologia que faz durante o dia inteiro você se sentir confortável com elas também por conta da questão do odor. Então é uma experiência pessoal minha, de vir para cá, de não ter muito tempo, de pensar em mala, pensar em situações, em clima, colocar as roupas da Insider e me sentir durante uma semana inteira aqui em Barcelona, que é o que eu tenho pela frente, absolutamente pronto para essa rotina doida, que é a falta de rotina, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Então eu dou essa dica para vocês. Para quem já comprou na Insider, com o meu cupom BECKLER, vocês têm 10% de desconto, e para quem nunca experimentou e quer experimentar a Insider, que realmente te deixa pronto para todas essas situações, 15% de desconto na primeira compra. Tem o cupom BECKLER aqui para vocês e o link também na descrição do vídeo. Enfim, minha gente, é quase que brincadeiras à parte, mas no futebol essa história de pé frio faz algum sentido, não deve fazer sentido para jornalista, mas eu aceito todas porque essas brincadeiras são ótimas. É um jogo que o Atlético sai muito perto de estar classificado, mas que não sai classificado do Camp Nou, e por culpa do Barça, que foi extremamente valente, corajoso e com muita personalidade de seguir atacando no segundo tempo, mas com muita culpa do Atlético de Madrid, que teve uma postura nula no segundo tempo, de não jogar e de quem sabe alguma vai aparecer e a gente vai poder ampliar essa vantagem. O Atlético de Madrid finalizou uma vez no segundo tempo, teve mais posse de bola no primeiro tempo com 11 contra 11 do que no segundo tempo com 11 contra 10. Um time que descansou no final de semana, que tinha Lukman, Julián Álvares, Marcos Llorente, Ranco, esses caras, Ruggeri, esses caras. Bom, Ruggeri jogou 45 minutos, mas os outros todos descansados. E o Atlético de Madrid se conformou em segurar o jogo e levar para Madrid. Leva uma ótima vantagem. O 2-0 é uma excelente vantagem. Antes de começar o jogo, era uma vantagem fenomenal para o Atlético de Madrid. Mas pelo que foi o jogo, 1-1, 1-0, era para ter saído daqui sem jogo de volta. Ou pelo menos era para ter tentado sair daqui sem jogo de volta. O Atlético de Madrid nem tentou forçar o Barcelona, morder e chacoalhar o Barcelona. O Atlético não tentou fazer isso. E quando eu já fiz vários vídeos falando o Atlético de Madrid só joga se ele for obrigado a jogar. Se o Atlético de Madrid puder só se defender e evitar que tenha jogo de futebol, muitas vezes é a opção que ele escolhe fazer. E eu acho que é por isso que o Atlético de Madrid muitas vezes não tem mais prêmio nos campeonatos, né? É bom time, tem muito investimento. Por que o Atlético de Madrid bate tanto na trave? Porque sem risco, sem muito lucro. O Atlético de Madrid não arrisca muito, joga sempre no fio da navalha, a moeda pode cair para um lado, pode cair para o outro. E é a personalidade, a forma de jogar desse time do Simeone, que tem muitos méritos de fazer o Atlético sempre ser competitivo, e tem poucos méritos de não conseguir tantos títulos como talvez essa era do Atlético de Madrid supusesse que esse time pudesse vencer. Eu nem sei se supusesse existe em português, porque eu já estou falando várias línguas aqui nesses dias. Enfim, meu povo, como que o jogo começa? Começa com Laicá, muitas trocas de golpes. O Barcelona sempre perigoso do lado do Rashford, porque o Molina é um convite a se atacar no setor dele. O Atlético de Madrid conseguia com Julián Álvares e Griezmann saindo da marcação dos dois zagueiros do Barcelona, se juntando aos meio-campistas, fazer com que os zagueiros do Barcelona não fossem perseguir eles longe. Então eles conseguiam dominar, girar e atacar muito bem o Barça. E pelos lados do campo, Lamine e Rashford ajudando pouco nas subidas dos laterais do Atlético de Madrid, dobra de lateral e ponta do Atlético em cima de lateral do Barça. Os primeiros 15 minutos foram dos dois times muito perigosos,
O Barça em cima do Molina com o Rashford e o Atlético nesse perfil de ataque. O Barcelona passa a pressionar melhor, impedir com que o Atlético saia, que essa bola chegue bem em Griezmann e Julián Álvares entre linhas e que os laterais do Atlético de Madrid avancem. E o primeiro tempo começa a ser de mais pressão do Barcelona. Uma coisa que o Atlético fez sim muito bem durante o jogo foi proteger o gol, proteger as finalizações mais difíceis, de um espaço mais letal que o Barcelona não pudesse finalizar dali. E quase não tem realmente o Barcelona chances claras, chances na frente do gol. Vem a jogada da falta do Pau Cubarsí, ela é muito autoexplicativa, né? É uma falta de último homem, tinha todos os Ds, tinha direção do gol, tinha distância para o gol, não tinha outro defensor. Nunca lembro qual que é o último D. É distância, direção, defensor e doideira. Esqueci agora qual que é o último D. Mas enfim, tinha tudo o que precisava, inclusive a luz aqui do Camp Nou acabou de baixar um pouquinho, para se expulsar o Pau Cubarsí. Também não entendo como que o árbitro não expulsa de cara o Pau Cubarsí e dá um cartão amarelo. É muito diferente o lance do Pau Cubarsí com o lance do Ronald Araújo, tá? Porque o Ronald Araújo, naquele lance em cima do Barcola em 2024, ele quis fazer a falta. Ele optou por fazer a falta, ser expulso e o Barcelona jogar uma hora com um jogador a menos. O Pau Cubarsí não quer fazer a falta, ele tira o corpo, ele retrasa a corrida, só que o Gil Simeone também faz isso, porque a bola fica um pouco atrás dele. E aí o Pau Cubarsí acerta o jogador do Atlético, mesmo sem querer a falta, sem querer é para cartão vermelho, e ele é bem expulso pelo VAR e não pelo árbitro. O Julián Álvares, que é um especialista em cobrança de falta, que é ótimo, faz um golaço, como é bom o Julián Álvares, como é excelente jogador o Julián Álvares, combina com um time, sai da área para jogar, pode cair pelos lados, tem velocidade, tem gol de falta, tá menos letal essa temporada dentro da área, mas é um excelente jogador e o Atlético sai na frente. O Barcelona volta para o segundo tempo com uma troca que eu não entendo, que é a saída do Pedri. Para jogar como fez o Dani Olmo, eu acho que poderia ser o Pedri, a não ser que não tivesse 100%, a não ser que não fosse aguentar, que fosse um risco perder para o jogo de volta, a não ser que fosse algo físico, mas eu tiraria o Dani Olmo, porque eu gostei do que fez o Hans Flick, de meter duas linhas de 4 com o Rashford na frente, e de colocar o Gavi, que tem muita vontade, né? Que assim, é um torcedor dentro de campo. Eu gostei dessas alternativas, só que eu deixaria o Pedri e não deixaria o Dani Olmo em campo para a entrada do Firmín Lopes. Enfim, jogou bem o Dani Olmo no segundo tempo e talvez ele quisesse mais jogador de chute de fora da área e tal, mas a capacidade de organizar, de achar passes do Pedri é um jogador que eu não iria substituir. Fez o Hans Flick, eu não faria, mas foi a opção do técnico do Barcelona. E aí no segundo tempo, o Barcelona apertando, o Rashford driblou o goleiro depois de um passe do Lamine Yamal, não conseguia marcar. Vem o lance de um pênalti absolutamente inexplicável que não se marque. O pênalti do Marc Pubil, depois de que o Musso cobrasse o tiro de meta, pode ser que a UEFA justifique, que apareça alguma imagem, que apareça alguma nota oficial, que apareça alguma coisa que desminta o que os meus olhos viram. O que os meus olhos viram, o goleiro coloca a bola no chão, com a mão, toca ela para um defensor que pega a bola com a mão. Não é necessário que haja um apito, não é necessário que a cobrança seja autorizada, o pênalti é a infração que deve ser autorizada com apito, e todas as outras podem ser cobradas, tanto que tem muita falta que é batida rapidinha, né? O árbitro nem falta, ele precisa autorizar. Para mim é completamente inexplicável. Ou que o árbitro não marque, ou que o árbitro de vídeo não recomende a revisão. Eu acho que o árbitro deve ter se comunicado com a sala do VAR e falou, não, eu vi que ele fez isso, só que eu não tinha dado, eu interpreto que eu não dei início à partida. É a única explicação, só que essa é uma interpretação que não existe. Eu interpreto que eu não dei início à partida. Ele não fez nenhum gesto que ele não estava dando início à partida. Então, não faz nenhum sentido que não tenha sido marcado o pênalti para o Barcelona. O jogo estava 1-0. Minutos depois, o Atlético faz o 2-0, em que eu acho que é um lance que a única diferença que faz o Barcelona ter um jogador a menos é que o Barça estava um pouco mais desgastado, mas é um ótimo passe do Griezmann antes da pressão chegar dele para cima do Ruggeri. É um muito bom cruzamento do Ruggeri antes que chegasse para marcar ele o Condé. E é uma muito boa antecipação do Sorloth antes do Gerard Martin para fazer o segundo gol. Uma jogada bem construída do Atlético, o Barcelona estava bem postado na defesa e ainda assim o Atlético, porque tem muita qualidade, em um momento do segundo tempo, aos 25 minutos que ele decidiu jogar futebol, ele fez o 2-0. Barça seguiu tentando e seguiu não conseguindo, com um jogador a menos, muita personalidade para tentar e voltar a tentar e se expor, e ainda assim não se expor tanto e conseguir competir mesmo com um jogador a menos. De individualidades, é até difícil falar das individualidades do Atlético de Madrid, porque é um time que finalizou 5 vezes, 3 no alvo, fez 2 gols, que se defendeu e que individualmente o Gil Simeone, como sempre, é muito bom. O Gil Simeone é um guerreiro, é um gladiador, pode dar um escudo para ele, uma espada, mandar ele para o Coliseu, que ele vai se dar muito bem.
Julián Álvares e Griezmann têm muita qualidade para sair da área para armar, o Sorloth é um bom finalizador e o Ruggeri deu uma assistência. Então, assim, tem algumas individualidades do Atlético de Madrid que dá para a gente mencionar. Mas é um time que se defendeu tanto, quis guerrear tanto, que é mais coletivamente a entrega defensiva do que individualmente o que esses jogadores fizeram, que eles podem fazer. Do lado do Barcelona, é um bom jogo do Cancelo atacando. Eu acho que é um jogo bom do Dani Olmo, mais o segundo tempo até do que o primeiro, achei. É um bom jogo do Rashford, levando muito perigo pela direita, não como centroavante. Acho que o lance que ele dribla o Musso, ele poderia ter tido mais tranquilidade para tentar finalizar. Foi ansioso, de pé esquerdo, sem ângulo, não fazia sentido aquela finalização ali. E aqui um parênteses grande para Lamine Yamal, que é um demônio, Não foi suficiente, como não tinha sido no sábado, tantos dribles, tantas boas jogadas, tantos bons passes para que ele resolvesse algum lance de gol, né? No sábado ele não participa de gols e hoje, de novo, ele não consegue participar. Lamine ganhou 16 duelos de 24 que ele tentou, uma barbaridade ganhar 16 duelos, mas também é uma barbaridade ele disputar 24 duelos. Ele pegou na bola acho que 73 vezes. É basicamente uma a cada 3 vezes que o Lamine pegou na bola, ele foi para um duelo individual. Ele foi tentar alguma jogada. Porque ele entendia a responsabilidade dele no jogo. Quando ficou com um a menos e com 11 contra 11 também, ele entendia que ele precisava tentar, e ele dificilmente ficou no primeiro marcador. O segundo, o terceiro e às vezes o quarto conseguiam parar o Lamine, que tem 18 anos e acho que ainda vai melhorar de vez em quando em alguma tomada de decisão, de vez em quando em alguma finalização, mas aos 18 anos, mais uma vez, ele é o cara que coloca o Barcelona nas costas e que vai tentar decidir uma Liga dos Campeões, né? Na temporada passada foi assim contra a Inter, quando tudo ficou difícil, era a bola no Lamine Yamal, e hoje mais uma vez, quando tudo parece perdido, quando o Barcelona não tem por onde entrar, bola no Lamine Yamal. Estou pegando aqui porque eu quero um pouco mais de detalhes sobre os números do Lamine. Não que seja necessário os números, porque eu acho que só as sensações já são suficientes para ver que ele aterrorizou com o Atlético de Madrid, mas quero mostrar algumas coisas. Por exemplo, são 73 toques na bola, é muita coisa, mas no final de semana tinham sido 100. Ele toca na bola e toca sem parar. Acho que no segundo tempo menos, né? Porque como ele estava muito marcado, o Barcelona até insistiu por outro lado, mas quando chegou nele, ele tentou muito. São 16 duelos no solo, ganhos de 24. Estou tentando achar os dribles também do Lamine Yamal, 23 conduções de bola. Ele só perdeu 21 das 73 bolas que ele tocou. Perdeu uma a cada 4 bolas, mais ou menos. Um a cada 3, né? Um a cada 3 para um jogador que arriscou muito. Estou tentando achar o número de dribles do Lamine. 8 de 14. Número alto de dribles também, mais de 50%. Não foi suficiente, porque o Atlético acho que se protegeu bem, como eu disse, na área. Lamine pelo lado do campo até conseguia, mas quando ele entrava na área era quase que uma rua sem saída, porque o Atlético ali estava defendendo muito bem. Enfim, acabou o jogo e a torcida do Barcelona, a primeira coisa que fez foi reconhecer o esforço dos jogadores e cantar "Si se puede". Porque "Si se puede". É incrível. Eu acho que o Atlético de Madrid é favorito e eu acho que o Atlético de Madrid vai se classificar contra o Barcelona na semana que vem. Mas eu acho que é bastante normal que o Barcelona vá a Madrid e que vença o Atlético por 2 gols pelo menos. Porque pode acontecer, porque 2 gols é uma vantagem recuperável. O Atlético de Madrid acho que sai muito satisfeito, porque antes do jogo começar 2-0 é uma vantajaça de se conseguir fora de casa contra o Barcelona, mas ele não leva para Madrid uma vantagem definitiva, ou perto de ser definitiva. Acho que o Atlético de Madrid é 70%, 75% favorito a passar no confronto. Ele deveria ter tido, como eu disse no início do vídeo, pelo menos a postura de tentar sair daqui 90% classificado. Com 3-0, com 4-0, como foi na Copa do Rei, quando fez 4-0 e depois tomou 3. Se o Barcelona não sente a pressão da torcida, se as coisas se igualam na vontade dos dois lados, a inspiração, 1 contra 1, uma falta de um jogador expulso do Atlético de Madrid, um pênalti para o Barcelona pode transformar o jogo. E nem digo se for no início. Se o Barcelona faz 1-0 no Atlético, meu povo, 1-0, se o Barcelona faz aos 35 do segundo tempo, tem 10 minutos de loucura total na partida da terça-feira que vem em Madrid. Enfim, acho que o Atlético deveria ter saído daqui classificado, tá? Acho que não era para a gente discutir se o Barcelona poderia vencer ou não o Atlético na próxima semana e conseguir uma super remontada na Liga dos Campeões. E, de novo, me decepciona a postura do Atlético de Madrid. Acho que vai conseguir. Acho que vai se classificar. Mas eu acho que deveria ter tentado melhor do que tentou aqui. E o Barcelona, muito guerreiro, conseguiu manter viva uma eliminatória, conseguiu criar muitas chances e conseguiu sair acreditando que no 11 contra 11 é possível. Terça-feira que vem a gente vai saber. E torcedor do Barcelona, você quer uma boa notícia?
domingo eu tô voltando pro Brasil. Valeu, meu povo. Boa noite para vocês.